Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, trazendo uma porção da palavra de Deus à tua vida, ao teu coração, à tua família. Hoje eu quero compartilhar com você a história de uma menina. Essa menina, a sua história se encontra nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. E nós podemos conhecê-la no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que conta a história de Naamã. E eu quero ler com você 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Estamos diante de uma conhecida história da Bíblia, que é a história de Naamã, mas dentro dessa história de Naamã, na qual Naamã é o principal aqui, na qual Naamã é o protagonista, nós temos uma menina que aparece ali na história. Essa menina é uma coadjuvante na história. Ela não é a artista principal da história. Ela não é a figura principal da história. A Bíblia não traz o seu nome. A Bíblia não diz quem ela é. Nós só sabemos que essa menina, ela foi trazida como escrava para a casa de Naamã. Ela era alguém que não tinha uma ascensão social, muito pelo contrário, diferente de Naamã. Naamã era o grande general, digamos assim, era o chefe dos exércitos do rei da Síria, era um homem de sucesso, era um homem de poder. Diz o texto que nós lemos que ele tinha honra, que ele tinha prestígio diante do seu senhor, diante do seu povo, porque ele era vitorioso em guerra. Mas lá na sua casa havia uma menina escrava. E essa menina fez toda a diferença na vida de Naamã. Porque Naamã, apesar da sua glória humana, Naamã tinha um problema. Diz o texto bíblico que ele era leproso. Tem uma versão das Escrituras que depois de narrar todo o currículo de Naamã, diz assim: porém, leproso. Naamã tinha um porém na vida. Naamã tinha uma lepra. Uma doença que para aquelas épocas era uma doença terrível. Era uma doença que acabava com o prestígio de qualquer pessoa. Acabava com a fama de qualquer pessoa. Se Naamã tinha glória, a sua glória estava prestes a acabar. Provavelmente por causa daquela lepra. E aquela menina, vendo a aflição do seu senhor, ela comenta então, dentro da casa, com a mulher de Naamã, a senhora da casa, ela diz: se o meu senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele o curaria. Aquela menina, ela, apesar de ser escrava, de ser estrangeira, de não ter prestígio social, de não ter muito o que oferecer aparentemente, ela se coloca ali na posição de alguém que aponta um caminho para o seu Senhor. Um caminho de cura, um caminho de esperança, um caminho de salvação, de solução. Ela aponta um remédio
para a vida de Naamã. Ela não se coloca ali como uma coitada, como alguém que está ali escravizada, como alguém que está ali sofrendo, não. Ela se posiciona como uma pessoa que conhece solução e caminho para a vida do seu Senhor. Aquela menina, ela não tinha muitos recursos, mas o recurso que ela tinha, ela usou para abençoar, para ajudar, para erguer, para levantar, para transformar a vida daquele homem. Ela só tinha sua voz, ela só tinha sua boca, mas ela não se calou, ela não ficou com o conhecimento que ela tinha para ela se permitiu, ela ousou ajudar o seu Senhor. E ela então comenta, diz, olha, se ele soubesse do profeta que tem lá na minha terra, ele seria curado. Naamã, sabendo disso, então, ele vai pedir autorização ao seu rei para poder ir à terra daquela menina. A palavra daquela menina foi tão forte na vida de Naamã que ele levou em consideração, que ele levou em conta, que ele não desprezou aquela palavra. Ele creu naquela palavra, ele recebeu aquela palavra a ponto dele ir pedir liberação ao seu rei para poder ir conhecer esse profeta, conhecer essa possibilidade de cura, conhecer essa possibilidade de doença, de mudança, de transformação, de cura da doença. E o que essa menina tem a ver comigo, tem a ver contigo? Essa menina, ela se colocou como uma voz para abençoar. Talvez, e muitas vezes, as pessoas se depreciam, dizendo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho tal conhecimento, eu não tenho tal capacidade, eu não tenho tal curso, eu não tenho tal conhecimento para poder ajudar alguém. Essa menina não tinha nada, ela era uma escrava. Mas ela conhecia a Deus, e ela conhecia o homem de Deus, o profeta de Deus e a palavra de Deus. Talvez ela não soubesse falar da palavra de Deus, mas ela disse, olha, eu não sei, mas eu sei alguém que sabe. Eu não tenho, mas eu sei de alguém que tem. Eu não faço, mas eu sei de alguém que faz. E ela apontou a direção para Naamã. Nós aprendemos com essa moça, com essa menina, que a Bíblia não traz o seu nome, que devemos ser como ela. Essa menina faz um papel que, se nós olharmos bem, ela é o papel da igreja. O papel da igreja é esse. A igreja é alguém que está no meio da impiedade, da incredulidade, da maldade, da doença. Como aquela menina estava no meio de um povo que não cria no mesmo Deus que ela cria. Mas ela se coloca ali como uma serva que aponta a direção para onde há salvação, para onde há libertação, para onde há cura, para onde há transformação, para onde há boas novas, para onde há o evangelho que traz mudança à vida. Aquela menina, ela foi usada por Deus não para mudar a vida somente do general, mas para mudar a vida de uma nação. Se você continuar lendo a história, você vai ver isso. Na simplicidade dela. Ela entra na história como coadjuvante. Na história onde Naamã é o protagonista, o artista principal, vamos dizer assim. Mas ela não é uma coadjuvante qualquer. Ela vem para apoiar, para ajudar,
para erguer, para levantar a vida do outro. Assim devemos ser nós. Nós, a Igreja de Cristo, nós, o povo de Deus. Nós estamos na história para não sermos o protagonista da vida de ninguém, mas para sermos coadjuvante na vida das pessoas que precisam de nós. Para sermos aqueles que vão ajudar, levantar, abençoar, apontar o caminho que é Cristo, que é o Evangelho, que são as boas novas, que é a palavra de Deus, e dizer, ali tem cura, ali tem libertação, ali tem mudança, ali cai toda lepra, cai toda enfermidade, tudo aquilo que te deixa mal, que te deixa para baixo, é no Evangelho do Senhor Jesus, é na palavra de Deus. Foi isso que aquela menina fez. Ela não tinha nada, mas ela disse, eu não tenho, mas eu sei onde tem. Pode ir lá. E assim somos nós. O que é que nós temos? Quem somos? Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o Evangelho do Senhor Jesus. Aquilo que nós podemos levar às pessoas. Por isso eu te desafio a não ficar aí no seu lugar. A não ficar aí simplesmente se achando talvez alguém que não tem capacidade, alguém que não tem como ajudar ninguém, que não tem o que fazer pela vida dos outros, alguém que se deprecia, que se põe para baixo, que não se acha capaz. Não, você é alguém que Deus pode usar poderosa e tremendamente, como essa menina, que nós nem sabemos o seu nome, mas a sua vida trouxe testemunho para nós. A sua vida entrou nas Escrituras Sagradas, tamanha obra que ela fez, que a nossa vida, meu irmão, minha irmã, possa ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso derredor, que a nossa vida abençoe aqueles que são os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos conhecidos, no meio de um tempo em que as pessoas estão desesperadas, em que as pessoas estão cansadas, em que as pessoas estão aflitas, em que as pessoas estão enlutadas, em que as pessoas estão doentes. Nós, o povo de Deus, a Igreja do Senhor, pode ser canal de bênção para abençoar de forma poderosa essa terra, de forma poderosa as pessoas que estão ao nosso derredor. Não fique parado, saia do seu lugar, ligue para alguém, passe uma mensagem, diga para essa pessoa o quanto ela é preciosa, fale para ela onde há cura. Onde há cura? A cura no Senhor. A cura em Deus. Naamã foi ao profeta, que era o homem de Deus, a representação de Deus. E você pode ser o canal de bênção na vida de alguém. Não fique parado, também não fique desanimado só vendo as coisas acontecer. Não. Seja como aquela menina. Se levante, abra sua boca. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero te convidar a nós orarmos. Quero orar com você. Porque Deus quer te usar. Deus quer te fazer um meio, um canal de bênção. Assim como aquela menina aparentemente incapaz. Somente uma escrava na casa do seu senhor. Mas isso era a aparência. Porque Deus usou a vida dela com poder. Eu quero orar contigo para que Deus possa usar você. Feche os teus olhos onde você está. Pai querido, nós oramos a Ti e te pedimos que o Senhor tire do nosso coração todo medo, todo pânico, todo pavor e coloque no nosso coração a intrepidez, coloque no nosso coração a ousadia, coloque no nosso coração o poder do Teu Espírito, para que nós possamos, assim como aquela menina, ser usado pelo Senhor, para trazer cura em um tempo de lepra, cura em um tempo, ó Deus,
de doença, de enfermidade. Cura em um tempo, ó Deus, difícil. Que assim, ó Deus, sejamos nós para a vida das pessoas que estão ao nosso derredor, como ela foi na vida do seu Senhor, o general Naamã. Porque Naamã passou a conhecer o verdadeiro general, por causa que aquela menina abriu a sua boca. Que nós, ó Deus, possamos ser usados pelo Senhor como ela foi, sem medo de falarmos do Senhor e de levarmos a Tua palavra. Que o Senhor coloque em nós coragem, força. Que o Senhor coloque em nós, ó Deus, ousadia para seguirmos crendo e seguirmos falando, ó Pai, de onde há cura, de onde há esperança, de onde há salvação, de onde há libertação para toda lepra que se tenha, ó Deus, em qualquer época, como nós estamos tendo um tempo agora de enfermidade, que nós possamos apontar para onde há remédio. Tu és o nosso remédio, Senhor. Tu és o remédio que traz cura. Tu és, ó Pai, a nossa cura. Em nome de Jesus eu oro, eu te peço e te agradeço, Senhor. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tome essa palavra para a tua vida. Saia do seu lugar e possa ser voz de Deus na vida das pessoas que te cercam. Você é a igreja do Senhor, povo de Deus. Que Deus te abençoe e nós nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas porções da palavra de Deus. Fica na paz.